É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. É uma alegria estar aqui falando com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você no dia de hoje a Palavra de Deus. Ontem celebramos a belíssima festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossas cidades, nas nossas praças, saímos com a procissão com Jesus sacramentado. Eu disse a você ontem no áudio que mandei para aquelas pessoas que recebem o nosso áudio, que, por exemplo, aqui na Itália, ontem foi dia normal de trabalho. Eu nem consegui ontem, por exemplo, fazer o vídeo como eu costumo, porque tinha um horário marcado na biblioteca, agora com as normas contra o Covid, precisava estar lá em um determinado horário. O horário de verão é mais curto o tempo que a gente pode conseguir ficar, então não deu para combinar o tempo e a hora. Pois bem, nós estamos aqui hoje meditando a Palavra de Deus desta sexta-feira, 11ª semana do tempo comum. E cada sexta-feira é aquele dia em que a gente se põe diante do Calvário. No Calvário a gente tem uma correção da visão da gente. A visão da gente é corrigida, a visão sobre o mundo, a visão sobre a vida. Eu, por exemplo, agora estou começando a ficar mais velho, né? Então, com os mais velhos acontece um problema chamado de presbiopia. Presbis, em grego, significa velho, a visão de velho. Então, com a presbiopia, o que acontece? Você tem dificuldade de enxergar, não é, as coisas que estão longe, não é isso? E a miopia, você tem trabalho com as coisas que estão perto, eu acho que é assim, né? Então, o que acontece? Você precisa, para corrigir a presbiopia ou a miopia, você às vezes precisa de óculos. Com os óculos você já consegue ver melhor o que está diante de você. Eu acho que na cruz de Jesus tem isso, essa graça de corrigir a nossa visão. Até porque parece que subindo da cruz a gente já ganha uma altura maior, da qual a gente pode enxergar melhor as coisas. Mas tem um fato muito interessante, não sei se você já viu falar, na minha região se fala muito em São Longuinho. E aí quando a pessoa perde uma coisa, diz assim, São Longuinho, se eu encontrar o que está perdido, eu dou 3 pulinhos. E aí acha a coisa e dá aqueles gritos, São Longuinho. Longuinho é a palavra para falar o nome Longinus, que é uma palavra que significa também que está longe, alguém que está distante. E esse longino, segundo a tradição, é aquele soldado que estava ao lado da cruz de Jesus e que vara o seu lado com a lança, e diz que ele era estrábico, e na medida que a água entra a lança entra no lado de Jesus, escorre sangue e água, diz que cai no olho dele e ele corrige a visão, né? E ele diz, esse homem de verdade era o Filho de Deus. Na verdade é uma forma que a tradição tem para dizer que ele enxergou aquilo que estava escondido, aquilo que não era a aparência. Em língua grega existe a palavra eidos. Eidos significa a aparência física, a figura, né? Todo mundo se preocupa com a figura, então vai para a academia para se manter na boa figura, na boa forma. Hoje em dia tem gente até um culto exagerado à figura, né? Combina tudo direitinho, faz o pandan, o brinco com a cor da camisa, e a camisa que está por dentro e a cor da meia, e combina. A figura de forma geral. A gente vive muito da aparência. Se você vai para uma entrevista de trabalho, olha a cor que você usa e não sei o quê, porque as cores quer comunicar isso, quer comunicar aquilo, quer comunicar aquilo outro. A gente vai dando sempre atenção a esse mundo da aparência, da conformação, porque de fato a gente comunica alguma coisa externamente, que vai no nosso interno, com a forma externa. Isso é uma verdade. Mas a gente não se deve deixar escravizar por esse mundo da aparência. Então, nesse milagre que diz que acontece ali na cruz com o Longino, que consegue ver Jesus, cuja aparência não era mais a aparência de um homem, vai dizer o cântico de Isaías, ele parecia mesmo, era como um verme. São Paulo vai dizer que ele tomou a condição de um escravo.
a condição de um escravo, essa aparência que não é a aparência de um ser humano com a sua normalidade. Então, cada sexta-feira a gente olha para a cruz de Jesus, olha para esse homem que não tem mais a aparência de um ser humano, que tem a aparência, viveu como se fosse um escravo, assumiu uma pobreza externa e interna. Externa porque ele disse: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E São Paulo vai dizer: Cristo, de rico que era, ele tornou-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Um movimento muito contrário ao nosso, porque o que é que a gente pensa? Que a gente deve acumular para se enriquecer. E Jesus, ele se esvazia, não é? Porque na medida que ele se esvazia, ele enriquece a outros. E na medida que a gente distribui riqueza, amplia a riqueza do mundo, de forma geral, faz diminuir a pobreza, faz diminuir a carência. A festa de ontem do corpo e sangue de Cristo é uma festa que grita contra a pobreza. Nós saímos levando a hóstia, é o pão, a hóstia é pão. O Cristo presente no pão, não é? Mostrando quase que um protesto contra a fome, um protesto contra a concentração e depois um protesto contra o desprezo do corpo. Porque se de um lado temos uma sociedade que hipervaloriza o corpo, quase que de uma forma idolátrica, a gente tem o desprezo do corpo. Porque cada um de nós existe no corpo. Desprezar o outro é desprezar o corpo do outro. Nós fomos chocados esses dias ouvindo falar, não é? Ontem é o que repercutia nas mídias, enquanto nós celebrávamos o Corpus Christi, era da descoberta dos corpos destes dois irmãos nossos que lutavam pela causa dos índios no Brasil. Estes corpos vilipendiados das nossas irmãs e dos nossos irmãos índios, cuja vida muita gente não valoriza, cuja existência para muita gente não tem importância. Olha a contradição, se de uma forma fazemos uma festa para o corpo de Cristo que desfila nas nossas praças, nas nossas ruas, nos nossos ostensórios dourados, e de outro lado a gente faz pouco caso com o corpo desse Cristo que está sofrendo na vida de irmãs e de irmãos nossos. Olha, porque Jesus no fim vai dizer assim: naquele que passava fome, naquele que tinha sede, naquele que estava nu, naquele que estava na prisão, naquele que estava doente, era eu. Foi a mim que eu fizeste. Então, são posturas que se chocam e que mostram para nós a grande contradição. Mas olha só, Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz uma coisa muito interessante. Nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que faz parte do Sermão da Montanha, que é aberto com as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus diz uma bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É difícil, né, para muita gente acreditar que Deus, que Jesus, essa festa a gente chama também de corpo de Deus, a festa de ontem, que Jesus está ali, presente naquele pão. Só quem é puro de coração enxerga Deus presente naquele pão da Eucaristia. Assim também, somente quem é puro de coração consegue ver Deus presente no irmão sofredor, no irmão que nos incomoda, porque a gente tem que defender a terra dele, tem que defender a cultura dele, tem que gritar aos quatro cantos que eles chegaram primeiro, que eles já estavam aqui, fomos nós que invadimos o que era deles. Então, olha só, o corpo de Cristo e os corpos dos irmãos, muitas vezes massacrados, feridos, despedaçados. Não é? Vemos a barbárie crescendo. E aqui, como cristãs e cristãos, é preciso uma posição. Celebrar o corpo e o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos faz pensar no sangue das irmãs e dos irmãos. O sangue que muitas vezes é o suor, que não é valorizado no trabalho, que é mal pago. O sangue que é derramado porque você se identificou com causas que são causas vitais, são causas para a vida daqueles que muitas vezes nós não queremos considerar. Ser missionário, muitas vezes há pessoas que pensam assim: você ser missionário no meio dos pobres, não é? Porque eles são mais simples, isso, aquilo, não. Ser missionário no meio dos pobres é muito exigente, porque a vida do pobre é a vida que não conta diante de um sistema. E se você se identificar com a vida daqueles que não contam, você pode entrar para a conta dos martirizados.
você pode passar para a conta dos que são eliminados. Você passa a entrar na lista daqueles que incomodam, porque estar do lado dos pobres é necessário para isso se identificar com a causa deles. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito é aquele que se faz pobre para que o outro se enriqueça, como Jesus fez. De rico que era, se tornou pobre para dar-nos a sua riqueza. Portanto, são posições que realmente incomodam ao nosso mundo, que quer viver da aparência, que quer viver da figura e que, portanto, vive da idolatria. O evangelho de hoje é o de Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 23. Olha o que é que Jesus diz para nós hoje. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões roubam, ou os ladrões assaltam e roubam. Não ajuntar tesouro. Gente, a primeira coisa é o seguinte: essa palavra de hoje, ajuntar tesouro, Jesus não está falando contra a propriedade. Porque a propriedade é aquilo que é necessário que você tenha para comer, para se alimentar, para educar os seus filhos. Então, é necessário que você possa ter uma propriedade, que você possa trabalhar e com aquilo tirar daquilo que você tem, o seu sustento da sua empresa, na sua terra, sei lá o quê. Agora, na medida que o que é o tesouro? O tesouro é aquilo que eu não gasto. O tesouro é aquilo que eu não uso. O tesouro é aquilo que eu acumulo. Qual é o grande problema hoje, por exemplo, dos pobres? Os pobres não fazem poupança, porque o que ganha pouco tem que gastar. Gasta tudo, bem-aventurados os pobres. Mas na medida que você gasta o que tem, usa o que tem, o que é que acontece com a riqueza? Ela circula, a riqueza gira. Se eu, por exemplo, retiro do mercado onde a riqueza deveria girar aquilo que eu tenho, eu acumulo. Eu posso especular, eu posso ficar mais rico, mas na medida que eu estou tirando de circulação parte desses bens, desse tesouro, aquilo vai fazendo com que preços subam, isso, aquilo outro. É uma roda que vai girando. Jesus está dizendo uma coisa para nós: ó, cuidado com o acúmulo. Não é que a gente não deva pensar no futuro e ser previdente. Eu tenho contas para pagar amanhã, tenho filho para estudar, então para pagar o estudo dele. Do jeito que a sociedade está organizada, a gente precisa ter uma previdência. Mas é preciso a gente pensar numa coisa. Olha só, aquela parábola que Jesus conta daquele homem que o seu campo fez uma colheita muito grande, ele pegou tudo, desarmou o celeiro que ele tinha, fez celeiro ainda maior, disse: agora eu posso dormir tranquilo, minha alma repousa, porque agora tu podes dormir tranquilo. E Deus disse para ele assim: ô bobinho, acorda, porque hoje mesmo a tua vida pode ser pedida e aquilo que você acumulou vai ficar para quem? Qual é o grande risco? O risco é a gente começar a acreditar que aquilo que eu acumulei me dá segurança. Porque minha vida, eu não tenho garantia se eu vou viver 70, 80, 90, 100 anos. Eu não tenho garantia se eu não vou ficar doente, que garantias eu tenho? Então, o homem começa a criar uma imagem de que aquilo que ele vai acumulando vai lhe dando garantias. Aí você deixa de viver o dia de hoje junto com a sua família, junto com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Você deixa de curtir esse momento de agora para se acabar em projetos que você acha que daqui a 30 anos vai te dar uma garantia imensa de bem-estar. Então você deixa de estar com os seus agora, curtindo agora esse momento, o crescimento do filho, os perrengues que ele está passando, e que você pode crescer com ele para ter um momento no futuro em que você vai estar bem com ele. Mas não seria melhor que a gente vivesse o momento presente? Porque nós estamos aqui nesse momento presente, o aqui e o agora. Não que a gente não deva ter a organização da vida, eu já acabei de dizer isso antes. Então, essa atenção primeiro. Depois, São Basílio, né, ele dizia uma coisa assim muito interessante, né, que aquilo que está faltando para o outro e que eu estou acumulando como meu tesouro, pertence ao outro. A responsabilidade social, aquilo que São João Paulo II dizia em 1979, na cidade de Puebla, naquela famosa conferência latino-americana, dos bispos latino-americanos, né? Sobre toda propriedade privada existe uma hipoteca social. Hipoteca social. Todo bem privado, ele precisa promover o bem de todos.
Nós somos seres políticos, somos seres de relação. Ninguém pode pensar que a sua propriedade privada não tem uma responsabilidade sobre o bem-estar do conjunto, da vida inteira. Então, Jesus disse que a gente então deve pegar e transferir o tesouro da gente desse lugar onde os ladrões assaltam. Não juntei tesouro aqui na terra, onde eles assaltam, e continua Jesus dizendo, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Um negócio interessante hoje em dia, não é? Que a gente não precisa mais sair com dinheiro na mão, né? A gente leva um pedaço de plástico no bolso, leva um pedaço de plástico no bolso e diz assim, com isso eu pago tudo. Resolve, não precisa mais de dinheiro, tá aqui. Essa aqui não é a carta, não. Essa aqui é minha devoção a Santo Agostinho, é uma oração que tem de Santo Agostinho. Mas é um negócio como esse, não? Você sai e vai e paga e transfere dinheiro. Você manda dinheiro para o Japão, você está resolvendo lá se o dinheiro lá está subindo, ou para a Índia, ou sei lá. E tem a criptomoeda, sei lá como esse negócio, não entendo isso. Que você não vai mais existir, ou quase praticamente não existe dinheiro material, dinheiro físico. Existe esse dinheiro que é uma ideia e que circula de um lado para o outro. Ora, se nós, com os nossos arranjos de inteligência, conseguimos transferir, tira dinheiro do Brasil e manda para a Áustria, e manda para a Suíça, e manda não sei para onde, para o Japão, para Cochinchina, não é? A gente faz o dinheiro circular pelos meios virtuais. Antes disso, Jesus já disse que a gente pode transferir esse dinheiro não de um banco para outro aqui na terra, sem tocar nele, mas a gente pode mandar direto para o céu. Mas como é que esse dinheiro vai para o céu? Capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu, você me vestiu, era doente, você cuidou de mim, estava na prisão, você foi me visitar, eu era estrangeiro, você me visitou. Foi a mim que você fez isso. E dessa forma a gente toma posse daquilo que Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós. Então é assim que a gente transfere esta riqueza com a hipoteca social, pegando estes bens e não conservando para mim somente, mas fazendo com que esse meu dinheiro, esse meu bem possa servir a todos. A comunidade dos primeiros cristãos era um só coração e uma só alma, não havia necessitados entre eles. Sabe, todo dia de sexta-feira é dia de penitência, é dia de esmola, é dia de olhar para o outro e ver que ele pode precisar de mim. Coloca isso na sua prática semanal. Assim como até pode ser dia de uma confissão, mas é dia de olhar para a cruz, é dia de olhar para Jesus, de vê-lo sofrido e pedir como São Longino, né? Que aquela água do seu lado caia em nosso coração e a gente também veja o irmão, assim como São Longino disse, é o Filho de Deus. E assim a gente possa olhar para o irmão e a irmã necessitada e dizer, aqui está continuando Jesus a sua paixão, o seu sofrimento, a sua dor. Então, pedir que esse colírio caia nos nossos olhos. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, o ressuscitado diz assim, venham cá, comprem de mim ouro purificado, comprem de mim vestes brancas para cobrir a vergonha e a nudez de vocês, compre de mim um colírio que vai fazer com que você tenha uma visão realmente boa. É a palavra à igreja de Laodiceia e é uma palavra para mim e para você no dia de hoje. Porque senão a gente vai criando idolatrias. A gente começava a dizer, né, que a idolatria é uma figura que a gente vai criando, não é a imagem de um santo, não é a imagem de uma santa, é a imagem deformada e corrompida que a gente vai fazendo das ideias, eidon, daí vem a palavra ideia e ídolo, quer dizer, imagem externa que a gente vai criando e vai devotando o coração da gente a essas coisas. E o que é que acontece é que a raiz de toda a idolatria, vai dizer São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz que a raiz da idolatria é a avareza, o querer acumular dinheiro, o querer acumular os seus bens, o querer fazer tesouro aqui nessa terra. Então, como é que se combate a idolatria? A idolatria se combate na medida em que a gente usa de misericórdia com os outros, com obras de misericórdia, com práticas amorosas em relação ao outro, combatendo a idolatria pela caridade, combatendo a avareza, o querer possuir, ter só para mim, sabendo partilhar com os outros. Então,
a partilha é a forma de combater essa idolatria que é próprio do nosso coração. Na carta a Timóteo, na primeira, no capítulo 6, versículo 10, São Paulo vai dizer, não é, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já disse, o dinheiro necessário, os bens necessários para a nossa manutenção é uma coisa, mas quando você perde o sono por causa dos bens aqui desse mundo, mostra que o coração da gente está fora de lugar. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A minha pergunta é, onde é que está o teu coração, minha irmã? Onde é que está o teu coração, meu irmão? Onde é que está repousando o nosso coração? Esse Santo Agostinho, cuja imagenzinha eu mostrei aqui para você, ele tem um livro famosíssimo, né, chamado As Confissões. E Santo Agostinho, nas Confissões, ele começa dizendo assim, Senhor, Tu nos fizeste para Ti. Nosso coração vai estar inquieto enquanto não repousar em Ti. Se o nosso coração não estiver repousando em Deus, como a gente diz na liturgia, quando o sacerdote diz, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Se o nosso coração não estiver em Deus, aí nós vamos estar inseguro. Aí a gente vai perder a paz, vai perder, como diz a minha mãe, vai perder a peçonha e não vai encontrar paz. Aí Jesus diz assim, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, o teu corpo ficará iluminado. É bem isso, né? Porque se o olho não está sadio, pode ser dia, o sol pode estar brilhando como estiver, mas vai estar tudo na escuridão para nós. Então, onde é que nós vamos encontrar a visão corrigida? Olhando para Jesus crucificado, olhando para Jesus na Sagrada Escritura. Estes são os óculos que Jesus dá para corrigir a nossa miopia ou a nossa presbiopia, as nossas formas de visão deturpadas. Então a gente vai pedir a Jesus que cure no mais profundo do nosso coração a nossa falta de visão adequada. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Porque pode ser que aquilo que ilumina a minha cabeça seja uma luz deturpada, seja uma luz que não procede de Deus. Então tudo eu vou ver de uma forma deformada. Às vezes, né, tem uma luz que é uma luzes vermelhas, não sei o quê. Você olha e o ambiente está naquela cor que a luz está dando ali. Então é uma luz deturpada. Porque a luz, por exemplo, que é a luz do sol, me faz ver as coisas como elas são. Não é uma luz que projeta a sua sombra e me faz ver a coisa na cor daquela lâmpada ajustada. A lâmpada e a iluminação, ela deve fazer com que eu enxergue as coisas como elas são. E existem umas formas de iluminação da cabeça da gente, as ideologias que vão escravizando o coração da gente, faz com que a gente enxergue as coisas como aqueles estão querendo que a gente enxergue, naquele colorido que eles nos estão dando. Há um outro problema na visão da gente também, como é o nome disso? Daltônico. Os daltônicos, né? A daltonia. A daltonia faz com que a gente não enxergue as coisas na cor que ela tem. Parece que os daltônicos enxergam as coisas sempre na cor verde, né? Uma cor esverdeada. Eles não veem a beleza do colorido que está nas coisas. Então hoje vamos pedir a Jesus que Ele ilumine o nosso coração, os nossos olhos, com a sua luz, para que a gente enxergue as coisas na cor que ela tem. A gente enxergue a vida como ela está se manifestando diante dos nossos olhos. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um abraço grande para quem está aqui acompanhando a nossa live, Genilza Lisboa, Odaleia, e quem é mais? Maria Dora, Carliene, um abraço também aqui para você acompanhando essa nossa live. Nós estamos do lado de cá. Eu, você e Odalé estamos aqui com o sol já brilhando. Essas outras amigas nossas estão aí no Brasil, no meio de uma madrugada. E você que vai assistir essa live depois que ela for salva aqui no nosso perfil, ou no Instagram e no YouTube, muito obrigado porque você nos acompanha e curta a nossa live, comente a nossa live e encaminhe para alguém que você precisa. Está na hora de acabar, porque vocês estão vendo que o motorzinho está ali trabalhando, vai ser muito ruído. Gente, fica com Deus.